nós temos connosco hoje a Fátima. Olá. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada eu pelo vosso convite. E a Fátima veio apresentar o seu projeto. Sim. Qual é o seu projeto? É roupas e textas para crianças, mais bebés, e já estou a estender mais para crianças um pouquinho mais crescidas, Já até aos começam a exigir, 4, não é? 5 Os anos. clientes nunca ficam satisfeitos. É verdade. sempre mais. É verdade. Estou sempre a ser solicitada por mães ou por avós ou até por amigos que pretendem outro tipo de artigos e eu vou tentando corresponder aos pedidos. Muito bem, temos aqui alguns dos exemplos, daqui a bocado já vamos buscar, mas Sim. não é agora. Mas agora vamos conhecer um bocadinho a Fátima, pode ser? Pode. Claro. Então a Fátima é de onde? Eu sou de Vila Nova da Barquinha, mas isso é zona centro, Ok. Castelo de Almorola, não. Não, é a nossa geografia de Portugal, sabes onde é que é? Não. Pronto, se a nossa geografia de Portugal não é melhor. Pronto, então é zona centro, faz parte do distrito de Santarém e neste momento estou a residir no concelho de Tomar. Também é muito bonito. Tomar, já Tomar é devem ter lindíssimo. ouvido falar. Sim, Tomar, já vimos, já fomos lá, quer dizer, eu já fui, já foste. Já. Pronto, então eu moro numa aldeia do concelho de Tomar, trabalho em Tomar e há 1 ano e meio, sensivelmente, por haver nascimentos de crianças na família e como eu estava numa pausa no meu trabalho, fui solicitada e ao mesmo tempo voluntariei-me para fazer a parte do enxoval desses bebés que vinham a caminho. E depois começou tudo a partir daí. Mas a Fátima está a avançar muito rápido, nós queremos conhecer a Fátima quando era pequenina. Como é que era a Fátima em criança? Como é que era a Fátima em criança? Gostava de jogar à bola, Era Maria Rapaz. Era um bocadinho, gostava de trepar às árvores, gostava de fazer baloiços, daqueles com cordas. Sim. Gostava de jogar ao peão, gostava de jogar à bola, gostava de jogar com berlindes. Eu e o meu irmão, tenho um irmão mais novo, então nós éramos cúmplices de brincadeiras. Então, desde que eu pudesse, estava sempre a brincar, eu e ele, na rua. Estava sempre toda suja, toda marcada. Sim, as pernas ainda hoje estão. Ficaram as sequelas do passado. Exatamente. Era mesmo isso, tipo Maria Rapaz e adorava brincar na rua. Tem com boas os rapazes. memórias? Sim, tenho. E quais é que eram os seus hobbies? Em pequena, Sim. gostava de ler livros, sempre gostei de ler, e brincar na rua, e gostava de fazer vestidos para as bonecas. Então afinal não é tão Maria Rapaz assim, porque ainda vestia as bonecas. Sim, porque eu não gostava de ver as bonecas sempre com a mesma roupa. Sim, tinha coitadinhas, piada. nós mudamos Nós todos os mudamos, dias. exato. Exatamente. Então, e como é que aprendeu a costurar, a fazer? A minha mãe era costureira e então ela tentou-me ensinar algumas coisas de costura, ainda me conseguiu ensinar algumas boas coisas e foi daí que eu comecei a tentar aprender o gosto por vestir, principalmente eram as bonecas. E a Fátima gostava de aprender ou era mais por obrigação que aprendia? Não, eu gostava de aprender, eu gostava de fazer, eu não gostava era de aquilo que as costureiras chamam alinhavar. O que é que isso é? É preparar o tecido, no fim de estar cortado e antes de pôr na máquina, dão-se uns pontinhos para segurar uma peça à outra e poder desmanchar facilmente. Essa parte não era a sua parte? Não, eu sou mais de despachar. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Exatamente. Tentar fazer bem, mas depressa. Não sou muito de estar ali muito tempo, perder muito tempo com as coisas. Então qual é que era o seu sonho quando era pequenino? Eu quando crescer vou ser... Educadora de infância. Gostava Porquê? muito de crianças. Porque eu adoro crianças. E era o meu sonho, era ser educadora de infância. Mas depois, como na altura eu era e sou a mais velha de 3 irmãos, e não havia nenhuma escola próxima como educadora de infância, e a possibilidade que na altura eu tinha era ser professora primária, mas eu não gostava de ser professora primária. Porque eu gosto de crianças pequeninas. Daqueles bebés. Tem paciência para essas crianças. Eu adoro crianças pequenas. Quando eles já começam a ser mais crescidos, também já são um bocadinho mais reguilas, eu aí já não tenho tanta Tem paciência. mania. Sim, A partir dos 6 anos dizem que eles isso é muito tarde. não têm tanta piada. A partir dos 3, 4 anos acho que já perdem a piada toda. Não, acho que não. Aí, porque eles ainda estão a descobrir, mandam as suas piadinhas. Fazem aquelas gracinhas que são Sim. naturais. Agora aos 6 anos dizem que aquilo...
Depende das crianças também. Não há ponta Também é que se pegue. Pronto, mas há que pegar, né? Senão as crianças ficavam Não, estou a abandonadas. brincar, mas pronto, não estão tão engraçadinhas. É já. isso mesmo. Já estão a entrar na adolescência quase. Exatamente. Aos 6 anos. Aos 6 anos Não, é razão. É de lá chegar, é de perceber. quando o teu passar por isso já vais perceber. Sim, Pronto. Ele é muito pequenino. Se ainda é pequenino, não é? É. Pois, tem tempo. E Tens é tempo desfrutar para- enquanto eles são Sim, pequeninos. Exatamente, Ouviste? passa tão rápido. Desfruta enquanto podes. Então gostava, e quando era pequenina gostava de estar no meio das crianças e brincar com elas, os mais pequeninos. Sim, no grupo das crianças eu era das mais velhas, portanto todos eles eram mais pequenos do que eu. Embora eu tenha uma irmã um bocadinho mais nova que eu, e eu aí não brincava muito com ela. Ela queixa-se exatamente o contrário que... Puxa de parte. Sim, porque temos uma diferença de 5 anos e quando ela começou a querer brincar e entrar nas brincadeiras, eu já estava mais crescida e já gostava de outro tipo de brincadeiras. Mas sim, sempre gostei muito de brincar e depois, a partir aí talvez dos 10, 11 anos, dediquei-me muito à leitura. Eu devorava livros. E li o quê? Normalmente livros para mais velhos do que a idade que eu tinha. Eu lembro-me quando tinha 10, 12 anos, eu devorei os livros todos da Agatha Christie, por exemplo. A sério? Isso é super parecido com uma leitura dessas. Sim, Ainda mas me eu um lia, bocadinho- eu lia tudo o que fosse relacionado com mistérios, romances policiais e depois também sobre história. Eu adorava ler sobre os maias, por exemplo. Os maias, povos indígenas, Sim. pronto. Eram os meus temas preferidos. E depois também lia livros de aventuras, como os 5 e os 7. Pois, Tu andavas sempre à procura de mistérios. Sim, coisas essencialmente. Essencialmente. Sabes, Adorava. deve ter dado uma imaginação super fértil, ou não? Sim. Porque normalmente quem lê essas coisas fica sempre a pensar que atrás de cada Pode monte haver está qualquer um mistério ou algo mistério atrás qualquer. Exatamente, exatamente. Era assim, era e ainda sou um bocado assim. Gosto sempre de inventar um bocadinho. Será que pode ser assim? Pronto. E gostava da escola? Sim. De que parte? Mesmo da escola ou dos recreios? o estudar ou brincar. Gostava de tudo. Quando era pequenina não gostava muito dos recreios, porque havia meninos muito maus Sim. na escola ok. e os recreios eram maus na Sofreu de primária. bullying. Sim, aquilo que é Hoje em habitualmente dia agora se chama-se chama agora termo, bullying. não é Era, verdade? mas era. Era. O que é que Sofria. lhe faziam? Ui, batiam-me, A atiravam-me sério? Você é contra as pequenina? grades. Eu era muito pequenina. Ah, pois. Eu era Isso é muito pequenina. fofinho, isso não é mau. Sim, mas havia os outros meninos que eram muito mais crescidos e que gostavam de As fazer crianças são mal. más. Crianças, pessoas em geral, são más. Eles não aguentavam tanta fofura. Não é? Estavam Era com inveja isso. da fofura. Era isso. De ser Não. pequenino. Sim, eu era mesmo muito pequenina. Sim. Mesmo muito pequenina. Pronto. Então não gostava tanto dos recreios por causa disso. Era. Não gostava Então o que é que muito. fazia na altura dos recreios? Fugia para o pé das auxiliares? Ficava ao pé das auxiliares e ficava na zona onde se comia o lanche, essencialmente. Ah, isso é tão triste. Não Mas depois gosto. passou. Mas depois passou. Ah, Depois foi para o ciclo e já não se passavam essas coisas, porque o ambiente também era maior, Era já havia mais diferente, crianças e os colegas de escola que eram mais problemáticos não continuaram a escola, fizeram só até à 4ª classe. Ainda bem. Exatamente. Pronto, agora se calhar para eles não é ainda bem. Pois, mas na altura era ainda bem. E depois já fui uma criança Mas normal. não ficou com nenhum trauma? Ou ficou? Não. Não. Eu, na altura, até defendia o meu irmão, porque o meu irmão era mais novo do que eu e ele era muito reguila e metia-se com os mais velhos. E depois, quando eles vinham atrás dele, A Fátima metia-se. eu defendia-o, claro, como irmã Pequenina mais que ele vinha velha. como era, andava lá a defender. Mas pronto, era também um bocadinho reguila, como eu disse há pouco, era Maria Rapaz e não gostava que me dessem Exato. tareia sem responder, claro. Ainda bem, temos que responder a esta gente toda má. Eu E acho. disciplinas favoritas? Quais eram? Matemática e História. Matemática. E o português? Pois, gostava tanto de ler. Mas português não me cativava assim tanto. Era mesmo a história porque eu gostei sempre de saber o que se passou com os nossos antepassados. E matemática porque eu gostava. E agora já não me dedico a essas coisas, mas eu adorava fazer exercícios de matemática. Assim, nos meus o seu tempos livres. passatempo. Era. Está aqui o pato. Podem passar. Vamos a ver o conjunto de cama, não é? É muito Sim, Não estavam a ter uma sim, filha. um conjunto, tem a Cláudia? almofada Não? da amamentação, tem uma almofada Eu tento. decorativa, que agora as mães
Está na moda um pouco. Aquelas E vê-se imenso nuvens. as nuvens. As nuvens. Sim, as nuvens, coroas, estrelas, pingos de chuva, É muito fofinho, eu também luas. muito. Pingos de chuva. Sim, Ah, a Cláudia ficou tenho. surpreendida. Oh, meu Deus. Sim, O mundo já a ser fiz revelado. vários. E as pessoas gostam, por É acaso muito gostam. fofinho. Vai cor de rosa e é tudo Dá fofinho. vontade de decorar o quarto do meu filho. Ah, mas ela estava a dizer que estava a vontade de ter Again. uma menina. Mas pronto, eu tento. Não. Mas Pronto, isto é um outro conjunto. Mas é diferente a maneira como... Não, é a fotografia que ficou tirada ao contrário. Ah, ok. É uma fralda maior e uma fralda pequenininha que é fralda de boca, como chamam, para limpar a boquinha do bebê. Também é bordada a ponto cruz. Não, porque eles são fofinhas. Adoro coisas de bebê. Sim, são fofinhos. Por isso é que eu gosto. Então, sempre feliz. Uma pessoa não consegue estar a falar destas coisas e não ficar tipo aquele sorriso mimoso na cara. Olha que isto é o quê? Esse é um quarto. Um berço, Sofia. A sério? A sério, Cláudia? Não sabia, não tinha reparado. Esse é o tal quarto que tem aquelas peças que se viram há Do seu bocadinho. sobrinho? Do meu sobrinho, sim. Ah, ficou muito giro. Sim, a mãe também tem muito bom gosto para escolher a decoração. Pronto. Por acaso, deixei de ver Está um quarto ali de bebê a com uma parede nuvem. escura e está muito giro. Aquilo é um Yeah. candeeiro. Olha que bom. É um Que candeeiro, estás a ver, giro. Cláudia? Eu adoro coisas de bebê, fica tão giro. É verdade, São sim, sim. fofinhas, É. dá sempre vontade de agarrar, não é? É muito fofinha. Vamos ver a próxima. Os Pronto, babetes estes já não são podem conjuntos faltar. de babetes, sim. Estes são todos com o tema do Mickey. É impressionante, o Mickey é tão velho e toda a gente ainda gosta dele. É verdade. Mas, não, mas é tão velho, o Mickey é que já tem anos 50, já tem uns 60 e tal anos. Ou Há mais. dias eu na televisão tinha 65 anos ou 70 Ah, é? anos. Então, Muitos e, anos. e é engraçado, porque é daquelas coisas que passam de geração em geração e toda a gente gosta do Mickey. É verdade. Mas agora ele está com uma... Está estranho, agora a nova reencarnação dele. Fizeram uns desenhos estranhos dele. Já não está tipo bem assim, acho eu. Está velho? Não, eles mudaram, não. Está tipo É estranho. sério? Eles mudam tudo, é impressionante. Estes já Criador são morreu, diferentes, olha. são babetes bordados, com ponto cruz. Essas coisas devem dar tanto trabalho, mas tanto trabalho. Sim, mas eu gosto de ver o resultado final. Sim, por também é esse lado. Pois, claro. Não sente depois coisa de ter que dar ou vender. Sim. Sempre tinha pegado sentimentalmente. Que há tempos a minha mãe vendeu-me um vestido que foi o primeiro vestido que eu fiz para a menina, vestido de balão, aqueles que o tecido por dentro é mais curto, faz aquele efeito de balão. Eu fiz isso para uma bebé, tamanho de bebé de 3 meses. E ela vendeu aquilo a uma senhora que era para dar a uma boneca, para vestir uma boneca. Eu fiquei triste, porque eu imaginei aquele vestido a uma bebé. Portanto, eu, mesmo que não visse a bebé, eu adorava imaginar que havia alguma menina que andasse com aquele vestido, porque era muito amoroso. Agora não é uma boneca. Uma boneca, eu fiquei muito triste. Bom, mas não se vai sujar, nem estragar, Exatamente, vai-se mas manter pronto. imaculado. Eu gosto de fazer e depois de saber que alguém vai usar e que o bebê ou a bebé vão ficar vestidos com aquelas pecinhas que eu fiz e que vão ficar lindos, que acho que ficam todos muito lindos. Não temos mais fotos? Montar as fotos, a ver o resto. Mas Olha aquela Isto coisinha, aquela é a trabalho gotinha. É uma gota, sim. Ah, fica Isto fofinho. é um trabalho muito recente, fiz para a cama de, aliás, para 2 caminhas, 2 berços, mini berços, para gêmeas que vão nascer agora. E então foi a mãe que escolheu os temas e vê-se ali a colcha, o protetor e a gotinha, tudo com o Pá, é muito mesmo fofinha, gosto da gota. padrão. Eu não tinha visto nenhuma gota feita. Não, não. É a primeira Muito vez também. É muito giro. Oh, Este foi as outro cores são muito conjunto. giras. Foi a mãe que escolheu as cores. São muito giras. Este já, o protetor, são protetores de berço, mas já não são os tradicionais, são aqueles em forma de rolo. E mais a almofada para pôr na cabeceira, que há quem queira assim. Pronto. E os bonecos, as almofadas são só decorativas. É constante a vontade do freguês, basicamente. Exatamente. Não escolhem, claro, as pessoas é que escolhem os padrões e as cores, pedem muitas vezes aconselhamento e porque não tens muita experiência nesta área e normalmente aceitam os conselhos que eu Sim. possa dar. Se eu aconselho aquilo que é experiente. Olha, tão fofo.